manifestação. Essa é a grande verdade. E aí a Bíblia fala assim: ei, está no tempo de acordar. Está no tempo de você se levantar, igreja, e começar a se manifestar e deixar que a criação pare de tomar as decisões que você tinha que tomar. E aí nós começamos a nos levantar em oração, tirando dúvidas. Pessoas que não entendiam o que nós estávamos fazendo, nós sentamos à mesa e criamos um relacionamento para que as pessoas entendessem. Pessoas revoltadas, opositoras com aquilo que Deus queria construir na nossa nação. E nós sentamos e explicamos à luz da Bíblia. E a pessoa entende e hoje toma uma decisão de se manifestar. Eu não estou falando, nesse momento, sobre a sua opção política. Eu estou falando sobre a manifestação dos filhos de Deus. A minha condição hoje não é chegar para um irmão, para um filho de Deus e falar assim: você deve votar em A, você deve votar em B, porque isso vai ser melhor, porque isso vai ser pior. Se você... o nosso papel não é esse. O nosso papel, à luz das Escrituras e pela revelação do Espírito Santo, é trazer a você o que você deve achar dentro de um conceito bíblico ser certo ou errado. E dentro de um conceito bíblico, achando o que é certo e o que é errado, você vai decidir entre A ou B. É exatamente isso. Eu não quero dizer para você votar na Dita, ou no Alfredo, ou no Zé, ou no Pedro. Qual princípio rege a sua vida? E esse princípio que rege a sua vida deve governar as decisões que você toma em todas as áreas da sua vida, inclusive na política. Você já viu aquele comercial daquele hambúrguer, da Burger King lá? É aquilo ali, quando eu vi aquele comercial, é fantástico. Para quem não lembra, eu vou dar assim, estava na rua, né, aquela bancadinha assim, eles falaram assim: olha, é um novo lanche que foi decidido aí, um lanche novo. Quando o cara abriu, era pão e cebola, se eu não me engano. Eu falei: cara, eu não vou comer isso aqui. Mas antes eles fizeram uma enquete, falaram: você vai votar o quê? Eu vou votar nulo. Eu vou votar branco. E aí eles pegaram esse pessoal e falaram assim: ó, tá aqui, ó. Eu falei: não, eu não comeria um negócio desse jamais. Eu falei: pois é, então. É porque as pessoas decidiram. E quem vota nulo e quem vota branco não tem poder de decisão. E foi o que decidiram para a gente ir por um tempo. Agora vai ser só esse lanche que vai ser servido. Mas você via a reação das pessoas diante daquilo. E foi um impacto esse comercial, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que viram mudaram a sua decisão. Então a verdade é: manifeste-se, se levante, se manifeste, porque a criação está aguardando a sua manifestação, a nossa manifestação como filhos de Deus. Chega de deixarmos a decisão que nós temos que tomar para a criação que está aguardando há muito tempo que nós decidamos por ela, que nós nos manifestemos. Eu estou falando nesse momento que é propício porque é o momento político que nós estamos passando. Mas, meu irmão, se acabar as eleições, você não pode dizer assim: guardei o meu papel de cristão, agora já me manifestei, eu vou esperar um outro momento para me manifestar. A verdade não é essa. A verdade é que esse período de manifestação que Deus colocou como propício para levantar a igreja, é para dizer assim: é tempo de despertar. É uma hora de você entender que você precisa se manifestar. E o filho que a Bíblia fala, não é o filho, é huios, o filho maduro, o filho que entende, o filho que pratica. Uma filiação madura que entende que é a paternidade de Deus e é governada por ela, ele se manifesta em todo tempo. Em todo tempo, inclusive para a compra de um terreno na África. Meu irmão, partir o pão não significa você dar algo quando sobra. Significa que o mínimo que você tem, você pode ajudar aquele que não tem. E quando você tem muito, você pode ofertar com abundância. Então é em todo tempo. E você pode ter certeza que quando você dá, a Bíblia diz que você é mais bem-aventurado do que aquele que recebe. Então é tempo de nos manifestarmos. É tempo de nos levantarmos como igreja do Senhor e decidimos de uma vez por todas servir a criação que está nos aguardando. E por quantas vezes nós passamos por esse versículo da Bíblia e nós falamos assim: eu sou filho, eu sou a criação está me aguardando, eu sou o filho. Essa semana, há umas 3 semanas atrás, entrou um Jesus disfarçado de mendigo na nossa igreja. O nome dele é Jamerson. Numa terça-feira, um culto improvável, entrou um rapaz todo sujo,
sujo, com fome. E sabe qual é a verdade? Ele foi até nós. Eu achei lindo aquilo de começo. Até que um dia eu falei assim, puxa, o único problema foi que ele veio até nós. Ele está lá até hoje. Nós estamos servindo ele. Ele vai embora. Ele vai dormir em algum lugar. Mas ele volta para lá. Por interesse? Não é, porque ele já viu, ele já falou uma vez assim, cara, eu acho que eu vou embora de Pinda, ninguém dá nada para mim. Eu falei, cara, se você vir aqui, pão você vai ter. E aí um pastor leva ele, tem um pastor que ficou apaixonado por ele lá, ele leva para comer pizza, sai, leva ele para comer lanche na terça, no domingo leva para comer pizza com ele. E ele está na igreja, cara, todos os dias. É isso o que a criação também está aguardando. A nossa manifestação. Um Jesus vestido de mendigo, esperando ver qual seria a nossa reação. Glória a Deus que nós estamos entendendo esse princípio. Mas ainda eu falei assim, puxa, nós temos pontos passíveis de melhoria, não vou dizer que é um defeito. Nós podíamos ter ido lá e ter acolhido ele e trazido para cá. Então, manifeste-se. Manifeste-se. Se porventura você está querendo anular, porque o seu candidato não está mais lá no páreo da competição, pense. Converse com os seus pastores, entenda o que eles pensam e tome sua decisão. E se porventura você vê algum indeciso, pode ter certeza que a indecisão é um sinal de Deus para que você se manifeste na vida dessa pessoa. E se manifeste com ousadia e com autoridade. Amém? Agora eu vou pregar. Ah, Jesus, vamos lá. Sabe, queridos, há muito tempo atrás, eu tinha uma vizinha. O nome dela era Dalva. E eu chamava ela de tia Dalva. Porque era uma vizinha que ficava na frente da casa da minha mãe. Vou contar uma história. Ela, na frente da casa da minha mãe. E isso foi quando eu tinha uns 14, 15 anos. E a tia Dalva era uma pessoa assim fantástica. Incrível, uma mulher incrível. E eu sempre tive uma vida, uma condição na minha infância financeira muito precária. Os meus amigos tinham as melhores roupas e eu não tinha. Os meus amigos tinham, a minha época era mobilete, né? E eu não tinha. Os meus amigos tinham a Jog, a scooter e eu não tinha. Os meus amigos faziam viagens de final de ano e eu não fazia. Então a minha vida sempre foi de correr atrás das coisas, de me empenhar para conseguir aquilo que eu queria. E eu lembro de uma vez que eu batalhei, eu lavei carro, eu capinei quintal, fiz um monte de coisa. Isso meu pai me ensinou. Ele falou, cara, você precisa ganhar dinheiro, vai trabalhar. E eu comprei uma jaqueta bonita, grossa, comprida, e ela era da Bad Boy. Ali, fantástica. E foi a minha jaqueta. A minha jaqueta, eu estava no grupo dos meus amigos, todos eles tinham uma jaqueta assim, e eu queria ter uma jaquetona dessa, então eu me empenhei. Hoje uma jaqueta daquela, acho que valeria hoje uns R$500. E eu juntei centavo por centavo. Nem lanche no domingo eu comia. Mas eu comprei a jaqueta. Fazia frio ou calor, eu estava com a minha jaqueta. Porque era coisa de marca. Então para mim eu precisaria daquilo porque eu ia estar com os meus amigos. E aí eu fui na casa da tia Dalva. A tia Dalva era uma mulher, uma cristã, uma família cristã. E ela sempre me tratou muito bem, sempre me acolheu, sempre abriu a porta de casa para mim. E sabe de uma coisa? Quando eu cheguei lá com aquela jaqueta, ela falou, nossa, que jaqueta bonita que você tem. Eu falei, então tia, eu comprei, eu chamava ela de tia, porque eu tinha uma afinidade muito grande com a família. Eu falei, eu comprei, ela falou, nossa, que legal e tal. Eu tirei, mostrei para ela um monte de coisa, tinha um zíper na gola que você puxava, saía uma touca fantástica. Aí ela deu uma ideia para mim. Ela falou assim, mas sabe como essa jaqueta ficaria mais bonita por ser diferente de todas as outras? Se ela fosse inteira azul. Ela falou assim, se ela não tivesse essa estampa da Bad Boy, tinha uma estampa laranja, Bad Boy escrito aqui, tinha aquela cara aqui atrás, mas bem grande, que a cara era sinal, né? Se ninguém lesse ou virasse de costas, falou, aquele cara tem a jaqueta. E aí, eu caí na onda dela. Eu falei, tá bom, tia. Eu falei, eu vou fazer um negócio legal aqui e tal, e a sua jaqueta vai ficar diferente de todas as outras. Hoje eu entendi, mas naquela época eu falei, tá bom. Eu achei que o negócio ia ficar fantástico, ia ficar legal. E ela ficou com a minha jaqueta 3 eternos dias.
porque eu estudava de manhã, então eu queria ir com a jaqueta para a escola, então foi uma segunda, uma terça e uma quarta-feira. Ela me entregou à tarde a jaqueta. Meu irmão, a jaqueta, ela cortou o gorro da minha jaqueta, que ficava dentro do zíper, e com o tecido que era o mesmo da jaqueta, ela tampou o bad boy aqui e tampou a caretona lá atrás. E me deu a jaqueta. Eu olhei aquilo, eu tentei ficar feliz, ela viu que eu fiquei decepcionado, com certeza, né? Eu falei assim, tia, obrigado, valeu, eu coloquei a jaqueta, dei tchau pro meu amigo, né? Nós somos amigos até hoje, um pouco distante, mas somos amigos, o Thiago. E eu fui embora, e aí eu cheguei em casa, frustrado, porque eu tinha perdido a touca da minha jaqueta. Cirurgicamente eu peguei uma tesoura e fui tirando ponto por ponto da linha. Tirei tudo a estampa e voltei a minha jaqueta. E um dia eu voltei na casa da tia Dalva com a minha jaqueta, com um serviço desfeito, com medo, né, dela falar, o que você fez? Poxa, eu tinha feito com tanto carinho. Mas a verdade é que aquela mulher me acolheu na casa dela, com a jaqueta toda desfeita com o trabalho que ela tinha feito, e ela não disse um A respeito daquilo. E eu segui a minha vida, e eu fui embora. Todas as férias de julho, eu não tinha condições de ir para umas férias de julho. Minhas férias de julho eram empinando pipa, pisando no espinho. Cadê o Chicão? Lá no Limpão, lá, Chicão, lembra? O Chicão morava lá no bairro comigo. Gente, a minha infância era assim. Só que eles proporcionavam para mim outra coisa. Eles tinham uma casa em Santo Antônio do Pinhal, eles iam pro litoral. E quem estava lá, junto das malas? O mala. Estava lá junto. Porque eu era muito amigo do filho. E ele tinha a mesma idade que eu. Então eu viajava todas as minhas férias quando ele me dava isso. E esse período, essa semana que passou, eu fiquei pensando muito nisso. Porque o marido dessa mulher, o seu Guilherme, ele morreu num acidente de carro, de moto. Um rapaz fazendo moto de trilha, bateu de frente com a moto dele em Santo Antônio do Pinhal. Ele fraturou a medula e morreu na hora. Nós ficamos muito tristes, eu fiquei muito triste. E depois de um tempo, essa mulher, ela sofria de um problema cardíaco. E ela tinha marca-passo e tudo mais. Ela vinha sempre fazendo os seus exames de rotina. E aí, durante os exames de rotina, percebeu que ela estava com câncer de mama. E num estágio bem avançado. E ela precisou passar por um procedimento cirúrgico. Só que por conta do marca-passo, a idade um pouco avançada, ela não resistiu. E ela faleceu. Também foi para mim assim um choque. Eu era adolescente, ainda não sabia lidar com o sentimento, era uma coisa, expressar isso é muito difícil para um adolescente, mas eu lembro que eu senti isso. Mas uma coisa essa mulher fez na minha vida. Deus me fez lembrar durante essa semana que essa mulher me marcou. Essa mulher me marcou pela postura dela como mulher de Deus. E eu lembro que enquanto ela estava no hospital, depois quando ela faleceu, e eu conversando com o filho dela, ele falava assim, Saulo, a minha mãe, no leito de hospital, aguardando para morrer, uma mulher estava do lado dela, com câncer no pulmão. A minha mãe fez aquela mulher conhecer Jesus. E aquela mulher nunca mais foi a mesma. Então eu entendo que a dona Dalva, a tia Dalva, ela foi uma peça fundamental para a minha vida, hoje. E essa semana, o Espírito de Deus me mostrou isso. Porque foi uma mulher que ela me marcou, sem tentar me mudar. Hoje eu entendo que o que ela fazia por mim era orar por mim, mostrar uma visão diferente daquilo que eu estava acostumado a ver, e proporcionar ambientes diferentes para mim. E hoje eu percebi que aquela mulher sempre foi uma profeta, uma profetisa do Senhor, tentando liberar algo sobre a minha vida, do jeito dela. Sabe, queridos, algumas pessoas elas nascem para gerar marcas em nós. E nós podemos entender esse propósito só lá na frente. Só lá na frente. Às vezes quando nós estamos na aljava, ou quando o Senhor tenta nos lançar para algum propósito. E eu tenho certeza que Deus tem esse desejo de nos marcar aqui nessa noite de uma forma diferente. Em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, a igreja ela estava se formando muito rápido. Ela estava crescendo muito rápido, muito rápido. E a Bíblia fala que muitos eram acrescentados por causa do evangelho que estava sendo pregado. Então, por conta disso, os acontecimentos estavam acontecendo, o dons de línguas, Pentecostes, tudo estava acontecendo, os batismos, as pessoas estavam se achegando à igreja, estavam sendo acrescentadas.
E aí aconteceu um problema. No capítulo 6 de Atos, eu não preciso abrir, que eu estou só fazendo um resumo, começou a acontecer uma divergência. As viúvas, elas estavam deixando de distribuir os alimentos para ela, porque havia uma lei naquela época que exigia que os alimentos, as viúvas fossem alimentadas pelo povo, né? Porque eram mulheres viúvas, não tinham seus maridos, e na época o sustento era trazido pelos maridos, pelos homens da casa. Então as viúvas, elas não tinham esse suprimento, elas não recebiam isso. Então a igreja tinha a obrigação de ajudar, de dividir o pão com as viúvas. E começou a dar um problema, porque existiam as viúvas dos nativos, dos gregos naturais, e começou a dar um problema porque não estava sendo dividido justamente. E aí os apóstolos, eles se reuniram e falaram assim: olha, não é bom que nós paremos de proclamar as coisas de Deus para cuidar dessas coisas. Então eu quero que vocês peguem e escolham 7. Escolham 7 aí, para que tenham um bom caráter, que sejam cheios do Espírito Santo, para cuidar dessas coisas, porque nós precisamos continuar queimando e liberando aquilo que Deus tem dado para nós. E aí as pessoas se reuniram, e os 7, eles foram escolhidos. Por favor, abra lá que eu quero mostrar para você exatamente isso em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daquele estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, então estavam lá os 7, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, homens que começaram a atuar na igreja, servindo a igreja como diáconos, depois que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, e liberaram eles para o trabalho. Parte da igreja escolheu, e os apóstolos os liberaram para esse trabalho. Mas sabe, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, no meio desses 7, surge um homem, que desde o momento em que ele foi chamado, ele já tinha alguma coisa diferente. Estevão. Se você percebe aqui na leitura dos versículos, o primeiro cara que vem na lista, quem é? O cara cheio de fé e do Espírito Santo. O único cara que a Bíblia menciona isso foi Estevão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito. E eu parei nisso e eu falei: puxa vida, cheios de fé e Espírito Santo, ajudando na distribuição dos mantimentos para as viúvas e mais algumas coisas que precisavam de cuidados. Essa era a responsabilidade dos diáconos. Mas ali estavam um homem que tinha 2 coisas necessárias para marcar a vida das pessoas: fé, que é uma quantidade de ousadia que você precisa ter, e o Espírito Santo, que libera sobre nós uma autoridade. Então esse homem, ele tinha fé, ele tinha autoridade, ele tinha ousadia, e ele tinha o Espírito Santo como uma autoridade. E se você continuar lendo, você percebe que o ambiente que ele vivia, que era servir e organizar e cuidar das coisas da igreja, nunca impediu Estevão de liberar o céu sobre a vida das pessoas. Ele nunca foi impedido disso. O que ele fazia dentro da igreja proporcionava momentos para que ele pudesse liberar algo novo sobre a vida das pessoas. E a própria Bíblia diz isso no versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o de um anjo. Então eu quero que você entre um pouco nesse contexto aqui. Estevão, um cara que estava em algum lugar, em algum momento, e a igreja fala assim: esse cara é bom para cuidar das coisas da igreja, vamos chamar ele também para o grupo. E aí é o momento que Deus pega ele da aljava e fala para ele: Estevão, chegou o seu momento, vai servir a igreja. Lançou ele para um propósito. Só que Estevão estava guardado na aljava, ele sabia qual era o propósito maior. E aí a Bíblia fala aqui, a partir do versículo 8, que Estevão, ele começou, cheio de graça e poder, ele começou a liberar o céu na vida da igreja. E os apóstolos estavam aí pregando, formando a igreja, estruturando a igreja. Mas Estevão estava liberando o céu. Ele estava marcando as pessoas. Cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de poder. Ele fazia isso. E aí, meu irmão, não existe como você liberar o céu sobre a vida de uma pessoa e o inferno não se levantar contra você. É fácil que isso vai acontecer. E aí levantaram um povo, falsas testemunhas, levaram ele perante os doutores da lei do sinédrio e acusaram ele de mentiras. E a primeira coisa que aquele povo viu foi o rosto de um anjo sobre a vida de Estevão. E ele ousadamente começa a fazer o discurso dele. Um discurso cheio do poder do Espírito Santo. Cheio. Meus irmãos, não há o que você faça que não seja um momento de incendiar, de liberar algo sobre a vida de alguém. Não existe um tempo exato para isso. Não é o momento em que eu estou pregando que eu vou liberar algo sobre a sua vida. Mas são em todos os momentos. E foi isso que Estevão carregou durante a vida dele. Em todos os lugares que Estevão estava, pelo que nós vimos aqui nos relatos bíblicos, Estevão estava liberando algo sobre a igreja. Ele não dependia de um título, ele não dependia de um microfone, ou de um instrumento, ou de uma palavra bem formulada. Ele dependia de duas coisas: ousadia, que a fé que ele tinha no Senhor proporcionava, e o Espírito Santo, que empoderava ele de um poder para fazer prodígios e liberar o céu sobre a vida das pessoas. São duas coisas que ele precisava, duas coisas que eram necessárias, e ele tinha isso. Por isso que 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 fala para a gente: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, repreende, admoesta, exorta com toda longanimidade e amor. Pregue em todo tempo. Você tem condições de liberar algo. Ah, mas eu não sou pastor, mas a minha vida é muito difícil. Meu irmão, alguém precisa enxergar Jesus em você. E para isso ser feito, você precisa se empoderar de uma fé, de uma ousadia, de uma autoridade que só o céu pode liberar para você. Não importa o que você faça, não importa se você sair daqui hoje e amanhã você for para o seu trabalho. Lá é um local onde Deus tirou você da aljava e lançou você para que você cumpra um propósito. E esse propósito precisa ser cumprido com ousadia e com autoridade. Quando a Bíblia fala que o sinédrio viu um anjo, um rosto de um anjo sobre Estevão, sabe o que significa isso? Que não era mais ele, era o Pai que governava ele por inteiro. Era o Pai que o governava. Então o governo das nossas vidas, ela precisa estar nas mãos do Senhor, para que a autoridade e a ousadia esteja sobre nós, e nós possamos liberar isso sobre a igreja, sobre a criação que nós falamos aqui no começo. Essa é a verdade sobre nós que precisa estar. E aí Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, ele começa a fazer o discurso dele. Algumas Bíblias falam que é um discurso de defesa, mas eu não acredito que seja isso. Porque ele começa a fazer um mapa histórico da Bíblia, desde Moisés, falando de Abraão e explicando tudo isso. Depois você pode ler lá. Ele pregou tudo aquilo, ele pregou tudo. Depois que ele pregou tudo isso, ele olha
e ele vê os céus abertos. Veja o capítulo 7, versículo 57, vamos dar uma rodada na Bíblia, eu quero que você entenda perfeitamente o porquê que Deus quer marcar você. Capítulo 7, versículo 57 de Atos. Depois do discurso de Estevão, isso aqui, tá? Depois das palavras liberadas, ele abre os céus e ele vê Jesus. Versículo 57. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isto, ele adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Saulo consentia na morte. Então, depois de ele ver os céus abertos, no capítulo 6, versículo 15, ele viu os céus abertos, nós passamos por tudo isso, ele é morto apedrejado. Espera aí, ele é chamado por Deus, ele é designado num trabalho, ele é lançado num propósito, ele cria a vida dele espiritual para liberar o céu sobre a vida das pessoas. Através de uma falsa acusação, ele chega diante do Sinédrio. Prega e depois ele morre. Ele vendo os céus abertos, Jesus sentado em pé ao lado do Pai, ele morre. É o que a Bíblia disse aqui. Jogaram ele para fora da cidade e ele morreu. Acabou para Estevão? Não, pastor, mas ele fez alguns sinais lá atrás. A Bíblia fala que ele, cheio de graça e poder, ele fazia prodígios entre a igreja. Mas espera aí, ele fez, pregou, morreu, acabou? Não tem mais nada? Mas a verdade é que aqui no versículo 60, no finalzinho, tinha alguém lá. Saulo consentia na sua morte. Saulo estava lá. Na pregação, no discurso de Estevão, empoderado do Espírito Santo, existia alguém lá. E as vestes foram jogadas nos pés de Saulo. E a Bíblia diz que Saulo consentia nessa morte. O propósito de Deus para nós, meus irmãos, é que nós marquemos vida. E foi isso que Estevão fez. O discurso dele gerou fome e sede dentro de alguém. A verdade é que pode ter um sinédrio, uma multidão, mas se estiver uma pessoa entendendo o propósito e ouvindo que o céu está aberto, essa pessoa vai receber aquilo que está sendo liberado. Essa é a grande verdade. E Saulo estava lá, vibrando com a morte de Estevão, o perseguidor que matava, que encarcerava, que perseguia, um doutor da lei, alguém que estava sendo instruído ou foi instruído por um dos maiores mestres da lei da época, que era Gamaliel. Ele perseguia a igreja e naquele momento ele estava lá e escutou todo o discurso de Estevão, empoderado do Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema? É que Saulo escutou isso e aí ele foi embora. E sabe o que aconteceu depois que ele saiu? Ele foi continuar perseguindo a igreja, mesmo depois de ter escutado o discurso. Preste atenção, capítulo 9, versículo 1 de Atos mesmo aí. Agora nós vamos entrar aqui, depois do discurso de Estevão, a vida de Saulo, alguém que estava lá no meio do sinédrio escutando todo aquele discurso empoderado do Espírito Santo. Capítulo 9, versículo 1 de Atos. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Meus irmãos, chegou o ápice da vida de Saulo. Ele encontrou Jesus. Aqui nesse momento ele encontrou. Mas eu quero destacar para vocês alguns pontos aqui que foram importantíssimos para a vida de Saulo. No versículo 3 ele diz assim: mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Sabe o que Paulo fez ali naquele momento? Ele reconheceu a glória de Deus que o cercou na forma de um resplendor de luz. E a primeira coisa que Paulo fez foi reconhecer o senhorio de Cristo naquele momento. Ele não sabia quem era, mas ele entendeu a glória. Ele falou assim: quem és tu, Senhor? E aí ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E sabe o que significa senhorio? Quando ele fala assim: quem és tu, Senhor? Ele já sabe que existe um senhorio ali. Então, com as palavras dele mesmo, ele declarou que senhorio é um domínio ou um direito do Senhor sobre algo. Mando, uma autoridade, direito de propriedade sobre alguma coisa, domínio, posse, propriedade. Então, naquele momento, mais do que dizer Senhor, prostrado diante da glória de Deus, Saulo já estava entendendo. Falou: existe um senhorio aqui que quer tomar o governo da minha vida, que quer me dominar. Quem és tu? E ele já entendeu que dali para frente ele seria uma propriedade exclusiva de Jesus. E ele falou assim: eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. E aí rapidamente ele já entende que as coisas começam a mudar na vida dele, porque ele fala assim: o que você quer que eu faça? E ele fala assim: eu só quero que você fique 3 dias sem ver, 3 dias sem comer e sem beber, que um novo governo vai ser estabelecido na sua vida. E ele fica 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Para mim, 3 dias é um sinal de ressurreição. 3 dias é um sinal de ressurreição. Então o que Jesus estava querendo dizer ali para Saulo é o seguinte: meu amigo, chega. O seu jeito de enxergar as coisas, a sua forma de pensar, o seu conhecimento, a partir de agora já não vai servir mais para nada. Então você vai ficar durante 3 dias num estado de morte para a sua carne, porque eu vou tirar de você no 3º dia as escamas dos seus olhos, para que você possa ver como eu vejo, e o governo meu sobre a sua vida vai ser estabelecido, e você vai começar a fazer coisas que eu quero que você faça. É exatamente isso que Jesus fez naquele encontro com Saulo. E daquele dia em diante, Ananias chegou e falou assim: vamos lá. O cara trêmulo de medo, porque ele conhecia Saulo. Ele falou assim: olha, Deus mandou eu aqui porque é o seguinte, está na hora de você levantar dessa cama aí. Passou 3 dias e a Bíblia fala que caíram escamas dos olhos de Saulo. E dali para frente, Paulo nasceu. E o significado do nome de Paulo significa o menor. Porque ele entendeu, naquele momento, que tudo que ele vivia, tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha, não tinha valor nenhum diante do senhorio de Cristo sobre a vida dele. E ele falou assim: o meu nome não pode ser mais esse. O meu nome tem que ter um sentido para aquilo que está governando a minha vida. E eu sou menor do que o senhorio de Cristo, então meu nome vai ser Paulo. E nasceu Saulo. E sabe o que é mais importante? Na sua Bíblia pode ser que não tenha esse trecho que eu li: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Em alguma versão tem aqui, você leu isso na sua Bíblia? Quando eu li isso? Leu? Na sua Bíblia tem isso? Lá no capítulo 9, no versículo 5. Lá diz assim: duro é para ti recalcitrar os arguilhões. Essa está até em parênteses nas versões que tem isso, porque na verdade é o seguinte: isso não está no grego original, porque teve uma diferença de tradução. Quero só explicar isso para você, porque às vezes parece que, poxa, não está na minha Bíblia, de onde que o cara arrancou esse negócio? Mas se você for lá em Atos capítulo 26, depois que Paulo está queimando como uma flecha lançada pelo Senhor, ele prega para um rei a respeito desse testemunho que aconteceu com ele a caminho de Damasco. E ele fala exatamente, detalhadamente o que aconteceu, e fala sobre isso. Então uma comprovação de que isso realmente aconteceu é Atos 26, quando Paulo testemunha da conversão dele. E essa palavra ficou pulsando no meu espírito: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Cara, o que Jesus quis dizer isso
quando ele encontrou Saulo na estrada. Saulo com a quadrilha dele, e Jesus fala assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí eu fui procurar saber o que significa recalcitrar. Eu queria entender isso, cara, eu queria entender essa gíria que Jesus falou aqui, esse negócio que ninguém entende. E aí eu fui ver o significado de recalcitrar. Significa demonstrar resistência para obedecer, não ceder, lutar contra. Então, recalcitrar significa, e aguilhão é uma vara, meus irmãos, de mais ou menos 2,5 metros que os boiadeiros usavam para guiar os bois numa viagem. E ele tinha uma ponta bem pontiaguda de aço. Então quando o boi ele lutava para querer sair daquele caminho que estava traçado para ele, o boiadeiro ia lá e dava uma aguilhada no boi, pum, com aquela ponta de aço. Aí o boi parava de lutar contra aquilo e ele ia pelo caminho, por um caminho que já estava ali. Ele tinha que seguir aquele caminho, mas ele estava lutando contra aquilo. Quando eu li o entendimento disso, eu falei: caramba, agora eu já entendi. Jesus encontra com Saulo no caminho, e ele fala: Senhor, quem é você? Eu falei: eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra esses aguilhões. A verdade é que Jesus lembrou ele de uma coisa: o discurso de Estevão está pulsando no seu espírito. Duro para você recalcitrar contra aquilo que está tentando dominar você, porque você estava lá e você viu ele morrer. As vestes dele estavam no seu pé, e você está tentando lutar contra aquilo que foi liberado sobre a sua vida através de Estevão. Estevão marcou você, Saulo, e você está querendo lutar contra isso. Mas hoje eu estou aqui para tirar a sua forma de enxergar e dar um novo governo sobre a sua vida. Não adianta lutar contra aquilo que está querendo te governar, porque a glória que quer te governar é maior do que aquilo que você conhece. Então daqui para frente você vai cair essas escamas dos seus olhos e você vai começar a enxergar como eu quero que você enxergue, porque eu quero te lançar para um propósito mais profundo do que você está vivendo. Ah, meus irmãos, e é por isso que Estevão nasceu, e foi para isso que Estevão se tornou um diácono, e foi para isso que Estevão foi morto por causa de mentiras, porque ele precisava estar num sinédrio, em um lugar cheio de pessoas, porque existia um homem que precisava ser incendiado, para mudar toda a história, mudar todo o contexto da vida da igreja. Alguém que nasceu para marcar, alguém que nasceu para fazer a diferença, empoderado de uma ousadia e de uma autoridade, no meio de uma multidão. Uma pessoa foi incendiada e não conseguiu se controlar, não conseguiu se conter, e encontrou com Jesus. Meus irmãos, a verdade é que hoje, alguns conceitos nossos que nós enxergamos como absolutos, o Senhor quer quebrar aqui. Ele quer quebrar. Mas a verdade não é para que você veja que Ele é soberano somente, mas para que você entenda qual é o governo dele sobre a sua vida, qual é o propósito que ele quer te lançar, para que você marque vidas de outras pessoas. Essa é a verdade. E a intenção é a seguinte: você tem ouvido muitas coisas, esse púlpito tem trazido pão para você, que você tem ouvido. Hoje pode ser que essa palavra seja como um aguilhão em você, te lembrando de algumas coisas, te arremetendo de alguns momentos de pessoas que te marcaram. Mas a verdade é que o Espírito de Deus hoje, nessa noite, Ele quer mostrar para você uma forma diferente de ver o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre o que você pode fazer para marcar outras vidas, E Paulo sai empoderado da mesma ousadia e da mesma autoridade de Estevão, com o conhecimento que ele tinha a respeito da lei. Ele foi cheio de autoridade e mudou a história da igreja. E Estevão hoje foi o primeiro mártir, o primeiro homem que sofreu, porque ele estava encarregado de liberar algo sobre uma vida. Cadê os meninos que tangem aqui? Sobe aqui um pouco, vamos criar um ambiente aqui, meus irmãos, porque eu tenho certeza que o Senhor quer marcar você. Eu tenho certeza disso, meus irmãos. Eu tenho certeza disso, que Ele quer marcar você. E Paulo, o menor, ele tem uma frase depois que ele se encontrou com Jesus e entendeu todo o propósito, que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu me gastarei e eu me deixarei gastar ainda mais
porque eu nasci novamente, porque um propósito de marcar vidas foi estabelecido na minha vida. E Paulo hoje é um dos homens que são referências daqueles que marcaram a história da igreja. Fique de pé no seu lugar, querido.